Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Química e hoje a gente vai aprender o nosso último conteúdo relacionado à distribuição eletrônica, que é o conceito de orbital e spin, tá bom? O orbital spin não é nada mais nada menos do que uma segunda ramificação do átomo, porque a primeira, no caso das camadas, a gente tem as camadas como uma primeira ramificação do átomo. Depois a gente tem os subníveis, que a gente já aprendeu, os orbitais e os spins por último, ok? Primeiro a gente vai começar por orbital. O orbital é basicamente um lugar no qual os elétrons estão guardados em determinado subnível. Ou seja, a gente vai ter um subnível aqui, no caso eu considerei o subnível S, e nesse subnível a gente vai ter determinado orbital que vai guardar determinado número de elétrons, tá? Em cada orbital, o número máximo de elétrons é 2. Mas isso não quer dizer que em todo subnível vai ter 2 elétrons. Até porque esse número de elétrons aqui do subnível vai variar de acordo com o átomo que a gente está trabalhando, ok? Então, se em cada orbital tem 2 elétrons, cada subnível vai conter determinado número de orbitais. Por exemplo, se eu tenho o subnível S que tem 2 elétrons, quantos orbitais vai ter nesse subnível? 1, porque o máximo de elétrons em determinado orbital é 2. Então, se aqui tem 2, aqui só vai caber um orbital. Entendeu? Não faz sentido eu ter 2 orbitais, sendo que o número máximo de elétrons desse subnível é 2. Entendeu? Outro exemplo aqui, o subnível P, que cabe no máximo 6 elétrons. Qual é o número máximo de orbitais que vai ter? 3, porque se em cada orbital cabe 2, 2 vezes 3, 6. Entendeu? Tem até uma pequena formulazinha aqui que a gente pode descobrir o número de orbitais. A gente, não sei se, deixa eu ver se dá pra ver aqui, vou botar aqui do lado. Ó, chama aqui de orbitais. Isso aqui é igual a número máximo de elétrons do subnível sobre 2. Essa é a fórmula para a gente descobrir a quantidade de orbitais. Ou seja, o subnível S, qual é o número máximo de elétrons? 2. Logo, o número de orbitais que esse subnível tem é 2 sobre 2, que é igual a 1. O subnível P tem quantos elétrons? 6. 6 sobre 2, 3. E assim sucessivamente. Tá bom? E agora a gente vai fazer a distribuição eletrônica dentro desses orbitais. Como que a gente vai fazer essa distribuição eletrônica? Vai ser através dos spins. Os spins são a representação vetorial do elétron, tá? Ou seja, o elétron, como ele não está parado no átomo, ele vai ter determinada direção. E essa direção é determinada pelos spins, tá? Então, um exemplo aqui. Eu tenho um subnível S com 2 elétrons. Como é que eu vou fazer? Eu sempre começo pelo orbital, pelo spin para cima, aqui ó, por esse spin aqui ó. Temos 2 spins, um spin para baixo que assume valor negativo, e o spin para cima que assume valor negativo, e o spin para baixo que assume valor positivo. Quando a gente vai fazer uma distribuição por spins, a gente sempre vai começar pelo subnível, pelo spin para cima, tá? Que tem valor negativo, tá? Então, vamos lá. Tem 2 elétrons. O primeiro elétron, vou começar pelo spin para cima, como falei. E o segundo, eu começo para baixo, tá? Isso aqui é fácil. Agora eu tenho mais de um orbital. Como que eu vou fazer a distribuição eletrônica quando tem mais de um orbital? Aqui, ó.
sempre começando pela seta para cima, como eu disse antes, distribuindo ao longo dos orbitais. Então o que eu vou fazer? Vou começar distribuindo a seta para cima ao longo dos orbitais. Pronto. Distribuir. Agora faltou quantos elétrons para a gente, quantos elétrons restaram para a gente distribuir? 3. Esses restantes vão ficar para baixo, tá? E é assim que a gente faz uma distribuição eletrônica por spins e orbitais. Dessa forma, sempre começando pela seta para cima ao longo dos orbitais. E se acabar os orbitais que a gente distribuiu para cima, vai para baixo, tá? Em todo orbital só pode ter um spin para cada direção. A gente não pode ter 2 spins para cima e nem 2 spins para baixo, ok? Cada orbital desse só cabe 2 elétrons e um elétron vai estar com o spin para cima e outro spin vai estar com o spin para baixo, tá? Agora tem aqui outro exemplo, o P3. Já não são mais 6 elétrons, são 3. Como é que eu vou fazer? Eu primeiro desenho os orbitais, que são 3, entendeu? Por mais que não tenham 6 elétrons, os números de orbitais permanecem os mesmos, tá? Não é só porque tem menos de 6 elétrons que a gente vai colocar um orbital a menos. Sempre respeitando esse número 3 aqui de orbital. Foi. Agora são quantos elétrons? 3. Então sempre começando pelo spin para cima, dessa forma aqui, como eu fiz antes. Pronto. Sobrou mais algum elétron? Não. Então assim vai ficar a distribuição do subnível P3. Porque a gente distribuiu aqui. E como não sobrou mais nenhum elétron, vai ficar vazio o restante. Agora um outro exemplo aqui. Tá aqui o F5. F5, um exemplo. O subnível F normal, qual é a quantidade máxima de elétrons dele? 14. Correto? Então, o número de orbitais vai ser quanto? 14 sobre 2. Vai ser igual a 7 orbitais. Então, eu vou desenhar aqui 7 orbitaizinhos aqui. 1, 2, 3. Desculpa o desenho, gente, perdão. 4, 5, 6, 7. Tá, vai ser assim. Aí vai ter quantos elétrons aqui? 5. Então, sempre fazendo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Sobrou mais algum elétron? Não. Então vai ficar assim. Correto? Porque não tem mais nenhum elétron e... Então vai ficar dessa forma. A não ser que tivesse mais elétrons, a gente iria completar com as setas para cima e após isso as setas para baixo. Vou colocar outro exemplo aqui então. O F13. Tá vendo? Então eu vou fazer aqui normal. 1, 2, 3, 4, 5. Continuando. 6, 7. Todo orbital agora tem um elétron para cima. O que eu vou fazer? Completar com os elétrons para baixo. Tem quantos aqui? 7. Né? Agora 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pronto. A gente completou a distribuição eletrônica por orbitais e spins do subnível F13. Tá? O F5 eu fiz daquela forma antes, esse aqui final é o F13, tá? E é assim que a gente vai aprender a fazer os orbitais, tá? Se você tiver mais alguma dúvida de como funciona esse tipo de distribuição, fala aqui nos comentários.
E se você gostou do vídeo, deixa um like para ajudar o canal. E se você quer receber mais notícias dos vídeos que eu estou mandando, é só você clicar em inscrever-se ali do lado do nome do meu canal, tá bom? É isso, gente. Até a próxima e tchau.